Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, a responsabilidade é individual. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são sobre a máxima usada em Israel, sobre a salvação para todos os seres humanos e terceiro, sobre a reação de Israel. Nosso texto-alvo, ele se encontra em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nossa verdade prática diz que, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Nossa palavra-chave é responsabilidade. Responsabilidade significa responder pelas ações. Ações de quem? Pelas ações próprias ou pelas ações dos outros. Ou seja, eu respondo por aquilo que eu faço, eu respondo por aquilo que eu deixo de fazer, eu respondo por aquilo que eu falo e eu respondo por aquilo que eu deixo de fazer. E eu também posso ter responsabilidade sobre outras pessoas. No meu caso, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho esposa e eu sou responsável por eles. Eu sou responsável pelo que eles falam, pelo que eles fazem, pelo que eles deixam de fazer, pelo que eles deixam de falar. Então isso é responsabilidade, é responder pelas ações próprias e também de outros, ou também de outros. Então, o primeiro tópico sobre a máxima usada em Israel. Primeiro subtópico, uma máxima equivocada. O que é máxima? Máxima significa provérbio, significa ditado popular. Então, o ditado popular que era utilizado aqui, que é o estudo da nossa lição, é: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, esse ditado ele se baseava numa interpretação equivocada, numa interpretação errada sobre o terceiro mandamento. Qual que é esse mandamento? Está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aqui está falando sobre imagens de escultura. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então aqui é a parte que eles faziam a interpretação errada. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. E eles faziam essa interpretação, como se os pais tivessem pecado e os filhos seriam visitados, seriam amaldiçoados por Deus, seriam perseguidos por Deus por causa do pecado dos pais. Então é aqui que é o problema, que é onde a má interpretação do negócio. Porque o que está dizendo aqui: visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, se a pessoa odeia o Senhor, ele vai visitar a maldade, ele vai visitar a iniquidade. Agora, o inverso: faço misericórdia a milhares daqueles que me amam. Então a palavra aqui é odeiam e a palavra é amam. A palavra odeiam Deus vai visitar a iniquidade. A palavra ama, Deus vai ter misericórdia dessa pessoa. Êxodo capítulo 20, versículo 6, na NVI diz assim, é o mesmo versículo, só que na nova versão internacional: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que tem critérios, não é simplesmente Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Sim, mas ele trata com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então tem 2 itens aqui que nós precisamos fazer para que Deus tenha misericórdia de nós. Então a maldição não é hereditária. O que é hereditária? Hereditária que passa de pai para filho. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam, quando os filhos persistem nos pecados dos pais. O pai peca de uma maneira, o filho vem e peca da mesma maneira do pai. O que acontece? É maldição hereditária. Não, negativo, não tem nada de maldição hereditária. O filho prevaleceu no pecado do pai, ele vai ter também a responsabilidade sobre o seu próprio pecado e não sobre o pecado do seu pai. Deuteronômio 24:16 diz assim: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E também 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6 diz assim: sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Aqui está falando do rei Amazias, versículo 6. Porém os filhos dos assassinos não matou. Ou seja, as pessoas que mataram o pai de Amazias, ele foi, quando ele firmou o reino nas suas mãos, o que ele fez? Ele matou essas pessoas. Porém, olha o que o versículo 6 diz: os filhos dos assassinos, os filhos dessas pessoas que mataram seu pai, ele não matou. Por quê? Como está escrito no livro da lei de Moisés, que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto
pelo seu próprio pecado. E segundo subtópico diz, Jeremias e Ezequiel trataram desse assunto. Jeremias está em 31, capítulo 31, versículo 29 e 30. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Lembra da máxima? Lembra do ditado popular? É isso aqui, naquele dia vocês nunca mais vão dizer isso daqui. O 30, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotaram. Então vão se embotar. Você comeu uva verde, o seu dente vai ficar embotado. Não é, o meu pai comeu uva verde e meu dente está embotado. Não, negativo. Jeremias está dizendo aqui que nunca mais isso vai acontecer. Naquele dia, né? Ezequiel capítulo 18, versículo 2 e 3 diz assim: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Aliás, o que é embotar? Embotar significa avinagrar, acidular, azedar. Sabe quando fica com a boca, popularmente falando, a boca fica amarrando? Comer uva verde, a boca fica amarrando, fica esquisita. Então é isso aí. A palavra embotar significa isso aí: avinagrado, acidulado, azedo ou amarrando no caso. Versículo 3. Vivo eu, olha o que o Senhor está dizendo. Diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Ou seja, essa interpretação errada que vocês estão fazendo, nunca mais vai ser dita em Israel. Ou seja, cada um pagou pelo próprio pecado. Eles foram levados cativos, eles foram levados para o cativeiro babilônico pelos próprios erros e não pelos erros de seus pais. Porque quando Deus falava assim, eu vou entrar com juízo, eu vou fazer justiça, vocês vão para o cativeiro, porque a pessoa estava errando. Mas ela se convertia, o que acontecia? Não acontecia o cativeiro, então iam prolongando os dias da pessoa na terra. Quando o pai pecava, Deus falava assim, eu vou entrar com juízo. Aí o filho da pessoa assumia o cargo, assumia o reinado, ou iam crescendo novas pessoas dentro do país. O que acontecia? O país se convertia, as pessoas se convertiam, Deus postergava o juízo, não acontecia o juízo. Quando a pessoa pecou, ela começou a colocar a culpa nos pais. Nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes ficaram embotados. Ou seja, nossos pais pecaram e nós viemos para o cativeiro. Negativo, foram para o cativeiro porque persistiram no erro, porque continuaram pecando. Terceiro subtópico fala o problema em nosso tempo. Então, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados é um ensino conhecido hoje, atualmente, como maldição hereditária, sabe? Aquela batalha espiritual. Então é conhecido, maldição hereditária, hoje, atualmente. Então, quando alguém pensa bem, quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de aborrecer a Deus, ele deixa de fazer coisas erradas, coisas ruins, ele passa a agradar a Deus. Então, essa passagem do terceiro mandamento não pode se aplicar aos cristãos, isso não pode acontecer. Romanos 5, do 8 ao 10, olha o que diz aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós ainda estávamos no pecado, na prática do pecado. Cristo já morreu por nós, ele não morreu porque nós somos bonzinhos, não, pelo contrário, ele morreu para pagar as nossas culpas, os nossos crimes, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, porque ele agora nós nos tornamos nova criatura. Então, quando nós éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós e nos reconciliou com Deus. O que agora acontece? Segundo Coríntios 5,17, nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também, nós também tem coisas que dependem de nós também. Nós precisamos orar, nós precisamos agir para que esses ensinos equivocados, eles não prosperem, eles não cresçam, eles não se difundam dentro das nossas igrejas. Então nós temos que trabalhar contra essas coisas erradas. Veio coisa errada, nós temos que agir contra. Judas 1,3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pensa bem, Judas aqui não é o Judas que se enforcou. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, porque ele era filho de José e Maria, e Jesus era filho somente de Maria. Esse Judas aqui, ele tinha o desejo de escrever sobre a salvação, sobre o evangelho. Mas o que aconteceu? Ele teve necessidade de escrever sobre a batalha, exortar as pessoas a batalhar pela fé. Ou seja, você já recebeu a fé? Eu queria escrever sobre o evangelho para as outras pessoas receberem. Não, mas eu fui obrigado, eu fui impelido, eu fui compelido a escrever para você exortar a batalhar pela fé. Vocês que já receberam a fé, batalhem por ela, continuem lutando por ela, continuem lutando em favor dela, não é contra, é em favor dela. O resumo desse tópico diz assim:
a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. E na verdade não é nada disso. Então o segundo tópico vai falar sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro subtópico, a esperança para o pecador. Então Ezequiel capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, todos os seres humanos, que ninguém se perca. Então Ezequiel deixa clara a doutrina, essa doutrina do Novo Testamento. Ezequiel já deixa claro desde o Antigo Testamento, João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. 1 Timóteo 2,4. Quem quer? Deus. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer isso de todos nós. Segundo de Pedro 3,9 também diz: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então pensa bem, você acha que o arrebatamento da igreja está demorando demais? Você acha que Jesus tirar a igreja da terra está demorando demais? Porque meu tataravô já falava sobre isso, que Jesus viria buscar a sua igreja, que iria acontecer o arrebatamento, e até hoje não aconteceu. Você acha que está demorando demais? Pensa bem. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, Ele quer que todas as pessoas se salvem, cheguem ao conhecimento da salvação e possam ir habitar com Ele por toda a eternidade. É por isso que está demorando, entre aspas, não, porque Ele tem uma data marcada, existe um período certo já lá no céu. Somente Ele, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente Ele sabe, somente Deus sabe esse exato momento de vir arrebatar a sua igreja. Para nós pode parecer que está demorando, mas é porque Deus é longânimo, Deus é paciente e Ele está aguardando que outras pessoas se cheguem também para poder habitar com Ele. E para que essas pessoas se cheguem, alguém tem que falar, alguém tem que pregar, alguém tem que ensinar, alguém tem que pegar na mão e trazer, da mesma forma que fizeram com nós. Vocês não fizeram isso comigo, mas eu estou fazendo com você agora. Eu quero que você aprenda da maneira correta e ensine da maneira correta e as pessoas se cheguem ao Evangelho. Não é a igreja tal, a igreja falou, não, porque as igrejas não salvam, as igrejas ajudam a conhecer o caminho da salvação. Quem é o caminho? João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Ele é o caminho, não é a igreja fulana de tal, não é a igreja ciclana, não. Jesus é o caminho, a igreja te ajuda a entrar por esse caminho, amém? Então não se preocupa, que igreja que eu vou, o que eu vou? Vai numa igreja que você se sinta bem e que pregue a verdadeira palavra de Deus. Então essa é a igreja que você tem que procurar. O segundo subtópico fala refutando um pensamento fatalista. A palavra refutar significa negar, significa desmentir. E fatalista é tudo que ocorre, a pessoa, o que eles pensam? Que tudo ocorre com um destino fixo, ou seja, por mais que eu tente, por exemplo, se o meu destino é ir para o inferno, é o pensamento fatalista, tá? É o pensamento fatalista, não é a realidade. Por mais se eu estou destinado a ir para o inferno, por mais que eu tente fazer as coisas certas, por mais que eu aceite Jesus, por mais que eu vá para uma igreja, por mais que eu seja fiel a Deus, o meu destino é o inferno. Esse é o pensamento fatalista, ou seja, tem um destino fixo já, não tem como mudar. Pensamento fatalista, a realidade não é essa. Lamentações 5,7 diz: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Esse era o pensamento do povo. Todos pensavam assim, mas pensa bem, Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, a alma aqui é a pessoa, tá? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então esse aqui foi o nosso texto áureo e nós já utilizamos aqui novamente. Então Deus usa Ezequiel para refutar ou para combater esse pensamento. É isso? Refutar, para negar, para desmentir esse pensamento do povo. Terceiro subtópico, duas situações. Ezequiel capítulo 18, versículos 21, 22 e o 24. Mas se o ímpio se converter, de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou,
viverá. Mas, desviando-se o justo, olha, agora virou o negócio, era do ímpio, agora vai falar do justo. Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É uma pergunta retórica, né? Vai viver? Claro que não, né? Já tem retórica que já tem a resposta já. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então é possível, a lição vai dizer que é possível perder a salvação temporariamente e também é possível perder a salvação definitivamente. Valdecir, onde é que está escrito isso? Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Passagem do filho pródigo aqui. Estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Ou seja, aqui nesse caso ele perdeu a salvação temporariamente. Se ele morresse nessa condição, teria perdido definitivamente. Mas ele retornou, então foi temporariamente. Segundo de Pedro 2,22 é o segundo exemplo. Que aqui sim, definitivamente. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, ou seja, se desviou daquilo do caminho correto. E a porca lavada ao espojadouro da lama, ou seja, pegou a porca, levou, limpou, lavou, deixou bonitinha. O que ela fez? Ela escapou e voltou para a lama. Aí é perder a salvação definitivamente. Então o resumo aqui é o seguinte: se o ímpio se converter, ele vai ser salvo. Se o justo se desviar, ele vai estar perdido. Então esse aqui é um resuminho claro, didático e pedagógico. Resumo desse tópico diz assim: o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível. Para quem? Para alguns? Não, ela está disponível para todos. Então não existe esse destino fatalista. Eu estou fadado a ir para o inferno, eu estou destinado a ir para o inferno. Negativo. Eu também estava destinado a ir para o inferno, mas quando eu aceitei Jesus, o meu caminho mudou, houve uma conversão, houve uma mudança de destino. Estava caminhando para o inferno, agora estou caminhando para o céu. Então tem como você mudar a sua vida, tem como você mudar o seu destino. Esse fatalismo aqui não existe, tá bom? É pensamento de algumas pessoas. Terceiro tópico fala sobre a reação de Israel. Primeiro subtópico, uma pergunta retórica. Então Ezequiel 18:25 diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Olha o que as pessoas estavam dizendo. O caminho do Senhor não é direito. Então, Deus não é justo? Ouvi agora, ó casa de Israel. Primeira pergunta: não é o meu caminho direito? Segunda pergunta: não são os vossos caminhos torcidos? Interessante que são duas perguntas retóricas, ou seja, elas não esperam a resposta. Já é clara a resposta. Então é uma afirmação em forma de pergunta. Ele faz a pergunta, mas na verdade já é uma resposta. Êxodo 4,14 diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? É uma pergunta, mas na verdade é uma afirmação. Arão era realmente irmão de Moisés. Também Marcos 12:24 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Também é uma pergunta, mas também na verdade já é uma resposta. Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a resposta de Ezequiel 18:25 a essas perguntas são: os caminhos do Senhor são corretos. Mas o justo viveu a vida inteira praticando justiça, no finalzinho errou e foi para o inferno. O ímpio a vida inteira praticando impiedade, praticando injustiça, no finalzinho da vida aceitou Jesus e foi para o céu. Deus é injusto, o pensamento deles. Mas olha o que Deus diz aqui: então os caminhos do Senhor são corretos, são justíssimos, porque Deus conhece o interior, Deus conhece o coração, Deus conhece o que está dentro, Deus conhece a pessoa inteira, desde o início da vida até o final da vida. Então Deus é justo, os caminhos do Senhor são corretos. E a segunda é: os caminhos do povo são torcidos. Então nós como homens, nós como seres humanos, podemos ser mentirosos sim. Deus não tem como mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus é correto e o homem e o caminho do povo é torcido. Segundo subtópico vai falar sobre a justiça. Então Ezequiel ele deixa claro que a lei da responsabilidade ela é individual. O que é individual? De cada indivíduo, de cada elemento, de cada pessoa. Ela é justa e está de acordo com os atributos divinos. Então esse atributo é manifesto. Quando que esse atributo de Deus é manifesto? No castigo do pecador e na premiação do justo. O justo vai ter um prêmio? Vai ter um prêmio. O pecador vai ter um castigo? O pecador vai ter um castigo. Então esses atributos de Deus são manifestos nesse caso aqui também, tá?
o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 6. O que vai acontecer? Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. O que você praticou, o que eu pratiquei, nós vamos ser recompensados. Ou não, né? E também Salmo 7,11 diz assim: Deus é um juiz justo. Ele vai te recompensar por aquilo que você fez com o teu coração. Se você fez para aparecer, então não espere recompensa nenhuma. Aliás, tome cuidado se vai chegar realmente no céu. O terceiro subtópico fala sobre o arrependimento. Ezequiel capítulo 18, versículo 27 e 28. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Olha só, é a palavra de Deus aqui. Deus é justo, Deus é misericordioso. Então mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, ele tem o perdão. Mas o que ele fez é imperdoável. Para Deus não existe nada imperdoável, salvo blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então não existe. O que a pessoa fez, ela consegue. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, era para ter feito, mas não fez. Ainda há possibilidade, enquanto há vida, há esperança, há meios de você se chegar à salvação. Isaías 55, 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enquanto há vida, há esperança. Invocar enquanto está perto, porque depois que morrer, não adianta mais. Depois que estiver ardendo, depois que estiver em chamas, não adianta mais. Não existe outra chance, a oportunidade é essa, enquanto estiver em vida. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então perdão é um atributo divino, é coisa de Deus mesmo. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Então ele está dizendo para se arrepender e também se converter. Não é só, me arrependi, tal, mas aí continua no mesmo caminho. Não, se arrepende e depois se converte, muda o seu caminho também, para que os nossos pecados possam ser apagados. Olha só o que ele diz: para que os nossos pecados sejam apagados. Ou seja, eu não vou mais me lembrar do seu pecado, não. Eu não vou mais ver o seu pecado como pecado. Você vai ser perdoado pelo sangue de Jesus. Aí assim, e vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aí nós podemos sentir aquela paz, aquele gozo, aquela alegria, aqui na terra ainda, não é só na eternidade não. Desde já nós já podemos ter esse sentimento. O resumo desse tópico diz: a acusação dos exilados em Babilônia contra seu Deus de injustiça se reverte contra eles mesmos. A conclusão da nossa lição, vou dar uma lida aqui. Depois de refutar, o que é refutar? Depois de combater, depois de negar, depois de desmentir o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão, para um pensamento. Então esse discurso, soteriologia fala da salvação. Então esse discurso de salvação, ele é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. Todos os cristãos têm que pregar isso aí. Soteriologia, salvação através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo. Inimigos de Deus nós éramos, aí o sangue de Jesus, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo nos ligou novamente com Deus, com o nosso Pai lá do céu. Então é nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.